as quartas de final da Champions League começando nesta semana. Na terça-feira, 2 partidas. O Arsenal vai receber a equipe do Real Madrid e o Bayern de Munique recebe a Inter de Milão. Primeiro jogo, na semana seguinte inverte, né, o mando. A decisão vai ser no Bernabéu e lá no San Siro. E na quarta-feira, Barcelona e Borussia Dortmund, PSG e Aston Villa. Esses jogos todos às 4 da tarde do horário de Brasília. Interessante notar só dessa Champions League que primeira fase, aquela longa primeira fase já não importa nada, né? Porque o Barcelona, dono da segunda melhor campanha, vai decidir fora de casa. O Arsenal, dono da terceira melhor campanha, decide fora de casa também. Então, o que você fez, tanto faz. Contra o Real Madrid, que Contra o teve Real Madrid. que passar pelo playoffs, né? O Real Madrid, né, passou pelo playoff, eliminou o City, mas veio do playoff. Então, já não importa essa pequena vantagem que seria uma campanha, parou por ali. E a primeira fase virou um torneio amistoso. É um torneio amistoso que ninguém entende. É fora da Cup. É. Um grife. Exato. É por aí. Ninguém entende. Mas, enfim, pelo menos chegamos na fase que nós gostamos de ver. Infelizmente, eu acho que tem times aqui que, por exemplo, Aston Villa, acho o trabalho muito bom do Aston Villa, mas passou pelo Clube Bruges. Clube Bruges. Chegou aqui por quê? Por que tá aqui? Eu assisti, achei que fosse Conference e era Champions. E vai chegar contra quem? Contra o PSG. As chances são muito pequenas. Não sei, né? Porque muito pequenas. O PSG existem. Tem um histórico de, às vezes... Sim, mas depois... Fez o impossível ganhar do Liverpool, né? Agora... Depois vai pegar Arsenal, Real Madrid. Provavelmente Real Madrid, claro. Desculpa pro daqui Rafael. Daqui 2 semanas a gente volta. É o Real Madrid com certeza. Daqui 2 semanas. Provavelmente é o Real Madrid. O Aston Villa contra o Arsenal, chances pequenas. Contra o Real Madrid, quase nulas. E ainda terá que passar... Ou seja, aquela ideia de que vai ser uma Liga dos Campeões mais democrática, muito bom. Jogos amistosos entre clubes. Então, o Aston Villa vai ter mais jogos amistosos e depois vai perder para como todos... O Borussia Dortmund mesmo esse ano faz uma temporada muito fraca, né? Eu acho que o Barcelona... que o Barcelona também dá aquela bobeada em alguns momentos, mas pela temporada do Borussia Dortmund eu não confio, né? Pelo menos o Borussia está acostumado a estar ali, né? Enfim, mas todo mundo sabe que também vai para figurar, ou seja, isso não mudou. Falam como se tivesse mudado, não mudou. Só a única coisa que mudou é que tornou, pelo menos para mim, completamente desinteressante a primeira fase. Até os jogos grandes não servem para porcaria nenhuma. Os poucos jogos grandes, temos mais jogos. Tem, eles não valem para nada. E ninguém sabe sequer qual é a posição de cada uma das equipes. E aquela tabela de classificação que você não consegue visualizar, porque cada um joga contra... Isso, aí o cara vai enfrentar outro time e é o último colocado que não ganhou nenhum ponto. Então ele tem um clássico, mas aí depois ele tem aquele jogo muito baba. Se ele perde, não tem consequência. Sabe qual é a minha impressão? Nós passamos décadas dizendo que temos que copiar a estrutura da Europa, a organização da Europa. Eles cansaram da organização e olharam para o Campeonato Carioca, Campeonato Paulista e falaram assim, vamos fazer uma coisa maluca aqui que não faz sentido nenhum para dar graça para essa história. Caixa d'água ali, grandes regulamentos, Campeonato Carioca, aquela coisa espetacular, Campeonato Paulista também. Vamos fazer, ano que vem, quem ganhar a primeira fase da Liga dos Campeões leva a Taça Rio. Isso. Enfrenta... Sugestão, já fica aqui a sugestão. Enfrenta o campeão da Copa Verde, né, por uma vaga na Libertadores. Aqui a dica. Virou a Taça Rio da Europa. Já tem o Rock in Rio que vai para todos os lados. Então, a Taça Rio pode estar na Europa também. Vamos lá, vale um troféu. Que pode quebrar no meio do caminho também, porque é a parte da tradição, mas tradição, é espetacular. Eu acho que eu só quero deixar bem claro uma coisa, tá? Primeiro eu vou cortar esse trecho aqui, já vou pedir, os 10 aqui no chão, tá? Pezinho no chão. Daqui 2 semanas de conversa. Estou engolindo a história, o Real Madrid já passou. Então, teremos o Real Madrid contra o PSG de novo, né? Sim. Também é uma tradição. Né? E do outro lado, o Bayern de Munique contra o Barcelona, ou a Inter, né? Acho que esse confronto é mais equilibrado, né? Esse é mais difícil. O Inter e o Bayern tem dado umas bobeadas também, tem feito alguns jogos bem fraquinhos mesmo. Contra o São Paulo mesmo no último final de semana, foi um jogo que
correu um risco desnecessário. Pelo menos o Kane tá com o título praticamente garantido. Isso. Não de Liga dos Campeões, Já mas tira aquele peso. já tira um pouco o peso. Né? E agora eu acho que é um confronto mais equilibrado, com certeza, dessa fase é Bayern e Inter, porque a Inter é muito forte. Sim. Eu gosto também dessa equipe da Inter. Só que a gente pode ter um Barcelona e Real Madrid na final da Champions. Eu já tô com a cabeça lá em maio. Eu já tô pensando nessa final Barcelona-Real Madrid. Aliás, é um ano muito interessante para os dois, porque nós podemos ter... Nós já temos na final da Copa do Rei, Barcelona-Real Madrid. No Campeonato Espanhol, tem tudo para lutar até a última rodada. E ter essa final da Liga dos Campeões, ou seja... Nós podemos ter um fim de temporada das mais interessantes que já tivemos entre os dois maiores clubes. Vai ser interessante. Vai ser muito interessante essa final. E olha só, nós precisamos ficar atentos. Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Botafogo. Porque tem que ver os adversários do Mundial. Real Madrid pode esperar. O Flamengo tem 70% de chance. 70% na Premier League, então... Exato. Quem ganha na Premier League pode ganhar... Agora, é uma questão, tá? Vocês estão esperando o Barcelona e Real Madrid. Vai ser uma reedição da final de 2006, mas tudo bem. Tô aqui tranquilo, tá? Você vê quem vai ser o Belete dessa vez. Não, o Belete já parou. Isso agora é revanche. Agora é a hora da revanche. Aliás, eu tenho uma foto com o Belete segurando a réplica do troféu ali. Eu me senti tão traidor em segurar aquele troféu. Eu falei, bom, pelo menos alguém do Arsenal tinha que segurar, né? Vamos lá para eleger o melhor e o pior desta semana. E... Vamos começar com o quê? Clima bom ou clima ruim? O que vocês preferem? Bom. Vamos começar no clima bom? Sim. Para terminar no baixo astral. Exato. Pra já entrar Então vamos começar com o melhor da semana. O que vocês elegem? Na minha opinião, o Endrick, essa semana na Copa do Rei, ele aproveitou da melhor forma, naquele jogo épico que ninguém esperava, não é? E ele mostrou que tá ali pra lutar e tem personalidade. Ele marca um golaço que ele marca, não é? Um passe do Vinícius Júnior muito bom. É o atual artilheiro da Copa do Rei, empatado com o Julián Álvares, se eu não me engano, 5 gols em 5 jogos. Nós vimos ontem que ele tem a melhor média de gols por minuto no Real Madrid, um gol a cada 80 minutos. E acho que essa semana também ele marcou assim, um gol fora de campo, porque quando ele deu uma declaração em que ele diminui a pressão, que ele diz... eu jogo aqui com os 4 melhores atacantes do mundo, que é o Mbappé, o Vini, o Bellingham e o Rodrigo, e eu não sou ninguém ainda, eu tô aqui para lutar pelo meu espaço. E acho que essa declaração, ele tirou pressão dele próprio, tirou pressão do Ancelotti. Sim. Né? E acho que isso até foi mais forte do que ele fez no jogo. Porque se ele viesse com aquele discurso de que estava triste porque sentia que tinha poucas oportunidades e que talvez injustiçado, o próprio Ancelotti não ia abraçar tanto ele, a torcida, e ele próprio ia entrar pressionado. Acho que é uma semana muito... Ele sai muito grande essa semana. Falta saber agora, daqui pra frente. Ele tem 18 anos, né? As pessoas, novamente, com 18 anos, o Cristiano Ronaldo não decidia jogo com 18 anos. O Messi já eram craques, não decidia jogo com 18 anos. Esperou a vez dele. Exato, e também souberam esperar. O Endrick chega num clube que chega o Mbappé, que é um dos melhores atacantes do mundo, se não é o melhor, mas está ali certamente no top 3. E ele vai fazer o quê? Ele vai cobrar a vaga de titular no lugar do Mbappé. O Rodrigo, que é um craque, reveza ali o tempo inteiro, joga fora de posição, tenta ocupar o espaço que for para ele. Não é o Endrick que vai chegar, o Endrick que, vamos lá, fez um bom brasileiro pelo Palmeiras, mas também não marcou um gol por jogo no Palmeiras, não era um jogador que decidia o tempo inteiro, até decidiu em alguns jogos importantes. É um jogador que tem estrela, que as pessoas falam como se ele fosse um fracasso, o Brasil tem isso, e não é, ele tá no Real Madrid, ele tá contra o Mbappé, contra que eu digo, na disputa de posição, contra o Vini Júnior, contra o Rodrigo, ele tá lá, ele tá evoluindo, o Ancelotti é muito bom e o Real Madrid é muito bom. Hoje em dia, o Real Madrid talvez seja um dos clubes que melhor faz essa integração de jovens talentos. Tem o Arda Güler também, que também está ali à espera do espaço dele. É um craque também, ou parece ser, né? É uma promessa de craque. E está ali à espera. E eles fazem essa integração aos poucos, como fizeram com o Vinícius. E o Vinícius, vale lembrar, ele tinha problemas muito sérios de finalização na hora de decidir. E eu, inclusive, me questionava se ele teria capacidade para evoluir nesse quesito.
ou se ia ser só um jogador daqueles que dá muito trabalho do lado de campo, mas que não adiciona aquele momento final. E ele evoluiu, porque teve tempo, teve lá, foi integrado, alguém acreditou nele, e ele também, obviamente, deu resposta, nem todo mundo vai dar. Então, acho que o Endrick está fazendo certo. Eu acho que também concordo com isso. Eu acho que é muito bom ver a personalidade do Endrick nesse momento. E a pressão nele também não fica só na carreira dele pelo Real Madrid, porque ele sabe que nós temos a nossa carência na seleção brasileira e nós sonhávamos em ter um atacante ali, um craque, que já faz muitos anos que não temos, e ele próprio há 2 semanas mostrou essa preocupação, que o maior medo dele não é estar na Copa do Mundo no ano que vem. É precipitado da parte dele, mas é legítimo também. E não que a CBF pense nisso, mas uma das vantagens de se escolher um Jorge Jesus, ou um Ancelotti, claro, eu acho que a CBF nem sabe o que é isso, mas é que o Jorge Jesus, por exemplo, gosta de jogadores que jogam de frente pro gol, de atacantes. Quando ele pega o Gabigol no Flamengo, ele gosta do Gabigol de frente pro gol, ele não gosta daquele pivô clássico, por exemplo, para pegar o caso do Flamengo, o Pedro, que também é um jogador fora de série e que faz o pivô. O Endrick é um pouco isso. Então são técnicos que podem potencializar o Endrick também. E que o Endrick siga se inspirando no seu ídolo Bob Charlton, né? Que também disse isso aqui também lá no começo da carreira dele, todo mundo se lembra. Exato, eu ia nos estádios com o Endrick ver esses jogos do Bob Charlton. Então, e aí ele viu umas entrevistas no YouTube do Bob Charlton de garoto falando isso também, tá?